bem com vocês? Eu sou a professora Rose e vim aqui para falar um pouquinho sobre o nosso roteiro de matemáticas dos 7º anos. Vamos lá? Esse roteiro ele deve ser entregue dia 29 de setembro, tá? O objetivo, resolver e elaborar situações, problemas que envolvam operações com números racionais. Objeto do conhecimento, números racionais na representação fracionária e na decimal. Usos, ordenação, associação aos pontos na reta numérica e operações. Atividade e recursos propostos. Se possível, assista novamente às aulas apresentadas na CMSP nos dias 3, 4, 5 e 10 do mês 8 e as operações com números racionais na parte 1, 2, 3 e 4, ok? Vamos lá? Olá! Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os números racionais. Todo número racional, ele pode ser escrito na forma A sobre B, em que B tem que ser diferente de zero. Ou seja, se o número pode ser representado na forma de fração, então ele é racional. Fração é uma divisão de dois números inteiros. Chamamos o numerador a parte de cima e de denominador a parte de baixo. O denominador precisa ser um número diferente de zero. Então veja o desenho que está na tela. Nós temos uma pizza desenhada e ela está dividida em 8 partes. Então, se considerarmos uma parte, o número 1, que está em cima, é o nosso numerador. E o número 8, que está embaixo, é o nosso denominador. Conjunto dos números racionais. A partir da definição de fração, podemos agrupar um conjunto chamado racionais, que tem o símbolo, a letra Q. Essa letra representa, então, o conjunto dos números racionais. A esse conjunto dos números racionais, temos também dentro o número natural, ou seja, 0, 1, 2, 3, etc. Os números inteiros, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, etc. E os números racionais, que são eles, 0,25, menos 5,5, menos 1/4, etc. Observe o diagrama. O que está em azul representa o conjunto dos naturais. Em seguida, o que está em verde, conjunto dos inteiros. Em seguida, o que está em rosa, conjunto Q, que são os racionais. Exemplificando a fração. A fração, ela é a divisão de dois números inteiros, sendo o denominador diferente de zero. Então, veja bem, nós temos uma divisão 52 centésimos. Como que a gente escreve 52 centésimos? 0,52. Então, essa é uma representação decimal, 52 centésimos, e essa é uma fração centesimal, 52 sobre 100, ok? 5 sobre 1 igual a 5. Eu tenho 5 inteiros sobre 1, observe que esse 1 pode aparecer ou não. Então, eu posso dizer que 5 dividido por 1 é o mesmo que só 5, ok? Outro exemplo. Menos 12 sobre 10, eu penso menos 12 décimos. E eu tenho, então, como resultado, menos 1 inteiro e 2 décimos, ok? Vamos lá, gente. Agora a gente vai falar sobre multiplicação entre números racionais. Observe o exemplo. Nós temos 5 sétimos vezes 3 oitavos. Se observarmos a primeira fração e a segunda, nós vamos pegar os dois numeradores da primeira e da segunda fração. Então, a gente vai multiplicar 5 vezes 3, 15. 7 vezes 8, que são os dois denominadores, 56. Então, veja bem, o numerador da primeira fração multiplica o numerador da segunda. 5 vezes 3. E o mesmo acontece com o denominador. 7 vezes 8,
56. Show, né? Gente, os números racionais na reta numérica, representação. Agora eu vou falar para vocês como que a gente representa esse númerozinho decimal na reta numérica, tudo bem? A representação geométrica do conjunto dos racionais, ela é feita a partir da representação da letrinha Q, que é o conjunto dos racionais, na reta numerada. Basta acrescentar os pontos correspondentes aos números racionais. Então, observa a reta embaixo. Primeira coisa que a gente faz, traça-se a reta e a gente marca. No caso do exemplo, está marcado do 0 para a direita. Tem alguns momentos, dependendo do número que a gente vai marcar, a gente pode marcar do 0 para a esquerda. Isso depende da necessidade do número que a gente tem para marcar. Nesse caso, a gente vai pôr na mente, nós precisamos do meio, do 1, do 3 meios, do 2 e do 5 meios. Primeira coisa, quanto vale o meio, quanto vale o 3 meios e quanto vale o 5 meios? Se nós fizermos a divisão, o meio vale 0,5. 3 meios vale 1,5. E os 5 meios, 2,5. São valores muito fáceis de localizar na reta. Por quê? Porque um é exatamente no meio do outro. Então, veja bem, nós vamos marcar o 0, entre o 0 e o 1 fica exatamente o meio. Entre o 1 e o 2 fica exatamente 1,5. Entre o 2 e o 3 fica o 2,5. Então, a primeira tá muito fácil da gente marcar, ok? Na retinha que está logo abaixo, o que ele mostra? Mostra para nós que meio mais meio dá 1 inteiro. Então, eu já marco o 0 e o 1. E aí, continuamos. 1,5, 2, 2,5, tá? Então, com essa explicação de onde eu coloco os números, mesmo que seja 0, mesmo que seja meio, mesmo que seja 1,5, nós sabemos mostrar como é que é colocado tanto o número decimal, tanto o número inteiro, como o número em forma de fração na reta numérica. E agora, gente, agora é com vocês. Os próximos slides são todos de exercícios. E eu tenho aqui para desejar para vocês boa sorte e bom trabalho.